Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. A partir do programa de hoje, vamos estudar algumas das profecias feitas por Ezequiel. Ezequiel era filho de Buzi e esteve entre aqueles que foram deportados para a Babilônia. Ele é descrito como membro da comunidade dos judeus exilados que moravam próximo ao rio Quebar. É possível que sua deportação tenha ocorrido junto com o rei Joaquim por volta do ano 587 a.C. Deus o chamou para o ministério profético quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Ezequiel começou seu ministério no 5º ano do cativeiro de Joaquim, entre 593 e 592 a.C., Ezequiel 1, versículo 2. Mas o profeta só foi para o cativeiro no ano 597, juntamente com mais de 10.000 judeus. O livro de Ezequiel pode ser dividido em duas partes. Os primeiros 24 capítulos falam da destruição de Jerusalém, e a segunda parte fala da destruição das nações vizinhas. Como já estudamos muitas profecias relacionadas com a destruição de Jerusalém, no livro de Ezequiel deixaremos de fora essas profecias e passaremos a estudar as profecias relacionadas com os povos vizinhos de Israel. A primeira profecia que abordaremos foi feita em torno do ano 590 a.C. Ezequiel 25, 3-5. Dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste: contra o meu santuário quando foi profanado, e contra a terra de Israel quando foi assolada, e contra a casa de Judá quando foi para o exílio, eu te entregarei em possessão aos filhos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. Então sabereis que eu sou o Senhor. Antes de analisarmos partes específicas desta profecia, preciso destacar alguns pontos muito importantes. Até aqui temos estudado muitas profecias relacionadas com o povo de Deus. Eles sofreram duras consequências por terem escolhido andar longe do Senhor. O castigo ou as dificuldades começaram em primeiro lugar pelo povo escolhido, mas Deus nunca poderá esquecer as demais pessoas que vivem uma vida de rebelião declarada contra Ele. Agora estava chegando a vez dos povos que desprezaram Jerusalém e o seu Deus. Há outro ponto que é bom que se entenda antes de estudarmos a profecia. Jeová não é Deus só de uma nação, Ele é Deus do mundo todo. Ele não faz acepção de pessoas. Todos são filhos dele, independentemente de qual nação pertençam. O Senhor deseja salvar tanto os habitantes de uma nação como de outra. Um terceiro ponto é que esses castigos eram para a nação e não para uma pessoa específica. As aflições preditas pelo profeta eram os únicos instrumentos que Deus possuía para levar esses povos a voltar para Ele. É curioso, mas sempre quando há uma crise maior, as pessoas têm a tendência de se voltar para Deus. Há ainda um outro item que não posso deixar de analisar. Deus mantém uma estrita conta com as nações. Todas são provadas para ver se estão cumprindo com os propósitos para os quais elas existem. Quando ultrapassam seus limites como nação, sofrem alguma consequência. Vamos então à profecia de hoje. Quem foi Amon?
Amon foi um dos filhos de Ló com a sua filha mais nova. Gênesis 19, 38. Os amonitas tomaram um território antes ocupado por uma raça de gigantes. Quando os israelitas estavam indo em direção à terra prometida, foi ordenado que não os molestassem por serem descendentes de Ló. Os amonitas, ao entrarem em contato com o povo de Israel, não demonstraram nenhuma afetividade. Sempre foram muito hostis. A religião deles era cruel e degradante. Adoravam a Moloque e esse deus exigia sacrifícios humanos. Você lembra qual foi o erro de Amon? Quando Israel foi levado cativo, os amonitas tomaram posse das cidades pertencentes à tribo de Gade. Jeremias 49, versículo 1. E o maior pecado que cometeram foi uma coisa aparentemente simples. Se alegraram com a desgraça alheia. O texto bíblico diz que eles vibraram quando o santuário foi profanado e a nação de Israel banida para o cativeiro. O texto hebraico que foi traduzido por quer dizer eles sentiram uma perversa alegria com a queda de Jerusalém. Amigo ouvinte, não foi uma coisa simples o que eles fizeram. Você vê atitudes semelhantes em nossos dias? Talvez em seu próprio lar, você já ouviu a expressão bem feito. O que essas duas palavras querem dizer? Elas querem dizer algo muito simples. Eu estou feliz com o mal que te atingiu. Eu estou feliz porque você está sendo castigado ou castigada. Eu estou feliz com o teu sofrimento. Aqui há uma verdade muito preciosa que eu não posso deixar de falar sobre ela. Amigo ouvinte, quando você critica, fala mal, acusa, difama, se alegra com a desgraça alheia, deseja mal ao seu irmão, você está atingindo o próprio Deus. Deus é o nosso Pai, e quando você atinge um filho de Deus, você está atingindo o próprio Deus. Este foi o pecado de Amon. Ficou feliz com a tragédia que abatia Israel. Cristo disse: quando fizerdes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Amon foi destruído pelas tribos nômades do Oriente. Rabá, a principal cidade, estabelecida na principal rota comercial daquela época, também desapareceu. A profecia se cumpriu mais uma vez. Amigo ouvinte, Deus não se deixa escarnecer. Por isso, um dos 10 mandamentos que estão registrados em Êxodo 20, versículo 7, diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nada acontece por acaso. Por isso, quando alguém estiver em dificuldade, sofrendo, e você sentir vontade de desprezá-lo, lembre-se do que aconteceu aos moradores de Amon. Eles apenas riram da tragédia de Israel e pagaram com a mesma moeda. E não esqueça, creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Este é o programa número 64 da série Encontro com as Profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as Profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.